Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Galera, hoje nós vamos falar sobre a ditadura do Estado Novo dentro do contexto da Era Vargas. Ditadura do Estado Novo vai aí entre 1937 e 1945. Bom, com o golpe que o Vargas dá nele mesmo, a Constituição de 1934 cai e é criada a Constituição de 1937, que é criada aos moldes dos regimes totalitários europeus. Itália, Alemanha e Portugal. Características dela. Vamos lá. Você tem um poder executivo forte. Você tem o fechamento do parlamento e das assembleias. Suspensão das liberdades civis. Extinção de partidos e censura dos meios de comunicação. Esses 5 fatores serão extremamente importantes para que o Vargas tenha poder total dentro do seu governo. Mas notem que eu falei que houve uma extinção dos partidos. O Partido Integralista, que era aquele que vinha apoiando o Getúlio Vargas há tanto tempo, também vai ser extinto, ele vai ser proibido de existir. Então, em 1938, os integralistas de Plínio Salgado vão tentar dar um golpe e tentar assassinar Getúlio Vargas. Eles falham miseravelmente. Foi ruim, foi feio, pegou mal para eles, porque foi um golpe extremamente mal feito. Foi um golpe que passou vergonha. Bom, aqui embaixo, senhores, vocês estão vendo uma foto de um jornal da época. Né? Vocês podem ver aí, São Paulo, quinta-feira, 11 de novembro de 1937. Promulgada ontem a nova Constituição para o país. Eu recomendo vocês pausarem o vídeo aqui, dar uma lida nessa reportagem. Vale a pena, tem umas coisas bem interessantes. E sim, ontem era escrito com H. Nessa outra foto, nós vemos aí o clima durante o golpe de Getúlio Vargas, né? Ele saudado e apoiado pelos militares, o que é uma coisa bem comum quando se dá um golpe nessas proporções. Então agora nós vamos falar um pouco de economia, tá ok? A política nacional desenvolvimentista de Vargas, onde o governo começa a investir no desenvolvimento da indústria nacional. Vargas sabia que um país sem indústria forte não consegue competir com o restante do mundo. E nesse sentido, vai ser muito importante a criação dessa indústria nacional. Vai ser criado, por exemplo, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que sempre foi uma das maiores empresas brasileiras, sendo responsável por praticamente 100% do envio de aço, ferro e outras ligas metálicas para o exterior. Vai ser criado também o Conselho Nacional de Petróleo, que é um órgão de onde será criada a Petrobras. Dá para a gente notar aqui que o petróleo já era algo muito importante dentro do âmbito internacional. Vai ser criado também a grande mineradora Vale do Rio Doce. Essa empresa ela já foi privatizada, mas foi sempre uma empresa muito importante para o Brasil. Hoje a Vale está meio zoada, principalmente depois do rompimento de algumas de suas barragens. Também pegou mal. Mas não seria uma aula de história se a gente não falasse também da parte tensa do governo do Estado Novo do Vargas. Vai ser criado o imposto sindical. Como é que funciona isso? Não sei. O trabalhador, ele paga o imposto anual para o seu sindicato. Esse dinheiro vai para o governo e o governo depois vai direcionar para o sindicato daquele trabalhador. Mas, de fato,
aqueles sindicatos que por acaso não se comportassem bem, que estivessem falando mal do governo ou algo assim, eles talvez não recebessem o seu imposto sindical. Então era uma forma do Vargas estar controlando os trabalhadores. Vai ser criado também o Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão do governo que, obviamente, controla a propaganda. Vai controlar também a censura e vai ser criado o programa A Voz do Brasil. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil eventualmente vai se aliar aos Estados Unidos, embora o Vargas fosse ideologicamente ligado aos fascistas. Mas como os Estados Unidos era uma potência muito mais próxima do Brasil, o Vargas acaba se vendo obrigado a se aliar aos Estados Unidos. E o Brasil vai participar, sim, do conflito da Segunda Guerra Mundial. Aqui, senhores, nós podemos ver um jornal da época da Segunda Guerra Mundial, mostrando pontualmente alguns feitos do Brasil nessa batalha. Alguns feitos no Brasil nessa guerra. Aqui, um exemplo do brasão de armas da Força Expedicionária Brasileira. É interessante a gente pensar que essa Força Expedicionária Brasileira ela foi muito importante. Embora ela tivesse ido para esse conflito com a cara e com a coragem, porque o governo não deu equipamentos suficientes, não deu roupas adequadas para o frio, mas de qualquer maneira a gente acaba tendo uma participação muito importante, principalmente na Batalha de Monte Castelo. Ao final da Segunda Guerra, em 1945, as tropas brasileiras retornam e começam a questionar a validade do governo. É óbvio, eles foram lutar contra um ditador fascista, chegaram de volta para o Brasil e perceberam que tinha aqui no poder um outro ditador fascista. A Força Expedicionária Brasileira, então, vai ser muito importante no final da ditadura do Getúlio Vargas. Mais uma parcela da população vai criar um movimento chamado querentismo, pedindo a permanência de Vargas no poder. Era muito comum você ver faixas de queremos Vargas no poder, esse tipo de coisa. Gado, né? Gado é difícil. Enfim, militares da UDN vão acabar pressionando o governo e Vargas renuncia em 29 de outubro de 1945, terminando assim o Estado Novo. Senhores, tchau, obrigado.